É o voto número 118/12, apresentado pelo PSD, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes, pelo falecimento de Óscar Lopes. Eu vou pedir ao Sr. Deputado Paulo Batista o favor de ler o voto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Voto pesar pelo falecimento de Óscar Lopes. Faleceu no passado dia 22 de março, aos 95 anos de idade, Óscar Lopes, figura maior da cultura portuguesa, nome marcante dos estudos linguísticos e literários, estudioso da cultura portuguesa, generoso militante cultural, um intelectual comunista de uma intensa constância na sua vida e na sua obra. Membro do PCP desde 1945 e do seu Comitê Central desde 1976 e 1996. Óscar Lopes, nascido em Lessa da Palmeira, foi professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é autor de vasta obra, sobretudo no domínio da linguística e da crítica literária, da qual se destacam a conhecida História da Literatura Portuguesa, de que foi coautor, cuja primeira edição data de 1955 e que conta até hoje com 17 edições. Entre Fialho e Nemésio, Estudos de Literatura Contemporânea, Gramática Simbólica do Português, um esboço, Ler e Depois, Modo de Ler, Cifras do Tempo, A Busca de Sentido e os estudos sobre Camões, Antero Quental, Jaime Cortesão ou Eugênio Andrade. Sempre atento aos problemas do país e do povo português, Óscar Lopes teve intensa atividade política. Participou, desde 1942, nas mais diversas ações da oposição democrática antifascista, tendo pertencido ao MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, ao MUDE, Movimento da Unidade Democrática, ao MD, Movimento Nacional Democrático, e mais tarde à CDE, Comissão Democrática Eleitoral, e à Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Preso pela PIDE 2 vezes, a primeira vez das quais em 1955, no processo dos partidários da paz, viria a estar vários meses nas cadeias fascistas. Afastado, então, da Universidade, retoma mais tarde o ensino e, logo a seguir ao 25 de Abril, foi eleito Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade da Universidade do Porto e exerceu o cargo de Vice-Reitor. Eleito na Assembleia Municipal do Porto, Óscar Lopes foi deputado do PCP na Assembleia da República. Colaborou em numerosas revistas, como a Vértice, Seara Nova e nas publicações das Faculdades de Letras do Porto e de Lisboa. Como crítico literário, foram numerosos os jornais diários nacionais que puderam contar com a sua colaboração, bem como o Jornal de Letras e, no Brasil, o Estado de São Paulo. Prefaciou obras de Jorge Amado, Guimarães Rosa e de vários escritores portugueses, entre os quais Urbano Tavares Rodrigues, Eugênio de Andrade e de Manuel Tiago, Álvaro Cunhal, no romance Até Amanhã, Camaradas. Foi presidente da Associação Portuguesa de Escritores, dirigente da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e um dos fundadores da Universidade Popular do Porto. Por ocasião da atribuição do Prémio Jacinto Prado Coelho, em 1985, Óscar Lopes dizia: "De qualquer modo, aproveito para declarar, mais uma vez, que não prefiro nem a estética, nem a filosofia da ambiguidade. Por muito confusa e indecisa que seja a nossa experiência humana, palavras como eu e nós carregam toda a evidência de uma complexa história de assimilação ou acomodação e palavras como aqui e agora ligam-se à evidência de enquadramentos dentro dos quais se nos impedem de fazer qualquer coisa, entre um passado que está ainda presente, sob a forma de resultados e representações, e um futuro evidenciado por um conjunto presente de expectativas a ponderar e de alternativas a escolher." A Assembleia da República expressa à família de Óscar Lopes e ao Partido Comunista Português sentidas condolências. Assembleia da República, 27 de março de 2013. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, o voto foi aprovado por unanimidade. Pedia agora ao Sr. Deputado Jorge Machado o favor de ler o segundo voto de pesar. Faz favor. Voto apresentado, vou identificá-lo, pelo PCP, pelo falecimento de João Honrado. Faz favor, Sr. Deputado. João António Honrado nasceu em 1929 em Ferreira de Alentejo e faleceu no passado 22 de março em Beja. Aderiu ao Movimento da Unidade Democrática Juvenil, o MUD Juvenil, em 1947. Preso em abril desse ano, foi de novo preso em janeiro de 1949, já ligado ao Partido Comunista Português, durante a campanha eleitoral de apoio ao candidato das Forças Democráticas, Norton de Matos. Em dezembro de 1955, passou à clandestinidade como funcionário do PCP e, nessa qualidade, dirigiu as lutas do setor estudantil
de Coimbra em 1950 e 1962 e as greves operárias e dos pescadores da região do Porto. Novamente preso em 1962 e 1974, saiu em liberdade com o 25 de Abril, contando um total de 12 anos e meio de prisão nas masmorras da ditadura fascista. Esteve preso no Aljube, Caxias, Peniche e também na cadeia penitenciária de Lisboa. Nas prisões lutou contra a ditadura fascista, nomeadamente contra as condições prisionais, tendo organizado levantamentos de rancho e greves de fome. O seu nome está, entre outros, pelos quais se desenvolveram campanhas de solidariedade com os presos políticos. Fica também como registro histórico fundamental a defesa que João Honrado descreveu na cela de Caxias e apresentou perante o Tribunal Fascista em março de 1963. Defesa escrita em dezenas e dezenas de pequenos papéis, em letras miudinha, e em pouquíssimo tempo não fossem os guardas irromper pela caserna fora, como o próprio afirmou numa entrevista. Depois do 25 de Abril, João Honrado fez parte da Comissão de Extinção da PIDE-DGS e foi deputado à Assembleia Constituinte. João Honrado assumiu durante anos a direção do jornal Reforma Agrária. Foi um dos democratas que em 1980 levou os municípios do distrito de Beja a organizarem-se em associações e a adquirirem o título do Diário de Alentejo, salvando o Jornal da Falência. Em Beja fundou com outros democratas a Cooperativa Cultural Alentejana e o jornal Alentejo Popular. A Assembleia da República expressa à família de João António Honrado, bem como ao seu partido, o Partido Comunista Português, sentidas condolências. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores Deputados, vamos votar. Os senhores Deputados que votam contra, os senhores Deputados que se abstêm, o voto foi aprovado por unanimidade. Pedi aos senhores Deputados que, em razão destes dois votos, guardássemos um minuto de silêncio.